aí, galera, estamos no ar e hoje com ela, que é modelo, empresária, rainha de bateria da Barroca da Zona Sul e empresária do Podshape, com vocês, Juju Salimene. Uhul! Gente, eu amei essas luzes! É muito, todo mundo fala. Maravilhoso isso! Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo de coração, convite. muito obrigada. Muito obrigada. Olha, eu vou te falar uma coisa. Fiquei sabendo que você é formada em administração. Não formei, mas comecei. Você começou e não terminou? Não, porque foi bem na época que eu entrei na TV. Aí não tinha como em 2008. continuar. Foi, Eu tava fazendo, acho que 2007, comecei. Aí tava no segundo semestre. Aí começou as gravações de TV, né? Que foi quando eu entrei no Pânico. Aí não tinha como. Porque assim, você não tem horário, não tem nada, né? TV, você sabe como Sim, é. Então eu falei, não. Ou eu tranquei. Falei, vai que um dia, né, eu precise voltar, Você queira voltou? voltar. Não. Graças a Deus Graças não a Deus. precisei, né? Porque comecei a trabalhar muito, né? Então não foi uma carreira que eu… Já não era tanto assim minha vontade de seguir, né? Tava fazendo mais porque queria ter uma formação e tal, mas não precisei. Então a vida me levou para outro lado. Você estreou no Pânico em 2008, certo? Isso. Uhum. Como que foi? Como que você entrou no Pânico? Então, olha, eu trabalhava essa época como recepcionistas de feiras, né? Caramba. Hostess, essas meninas que ficam nas feiras, falando automóvel e tal, né? Então, tava sempre lá, né? De modelo, recebia as pessoas e fazia também alguns eventos, fotos eu fazia. Na época tinha uns sites bem conhecidos que tinha fotos maravilhosas. Tinha um que chamava The Girl, que era do Terra. Tinha do Ego, o site Ego, né, da Globo. Então, assim, tinha uns ensaios bem bonitos. E aí, eu fiz uma sessão de foto para esse site do Terra, que era o The Girl. Foi o primeiro ensaio que eu fiz, muito bonito, assim, de biquíni, né? Que eu já treinava, então já tinha um corpo legal. E fiz essas fotos. E o pessoal do Pânico me viu nesse ensaio. Só que como eu não era conhecida, eles não conseguiram entrar em contato comigo. E, por acaso, um produtor deles me encontrou numa feira. E aí falou, você é a menina das fotos desse site? Eu falei, sim. Aí, nossa, o pessoal do Pânico tá te procurando. Você tem interesse? Aí eu falei, não tenho. Porque eu não queria trabalhar com TV. Nunca foi uma vontade minha. Olha, que coisa, né? Caramba. Aí eu falei, não quero, não gosto. Ah, não, mas vai lá pra você fazer uma gravação e tal. Eu falei, não quero. Eu vou se for para fazer parte do programa. Porque eu já assistia, tinha as Paniquetes, então a gente já, né, admirava. E ele falou, não, agora no momento eles não vão, né, chamar nenhuma menina pra ser Paniquete. Então é só pra gravação mesmo. Eu falei, não quero. Só vou se for pra ser do elenco. E aí, passado mais um tempo, eles me chamaram de novo. Não, vem aqui, vamos marcar uma reunião na Jovem Pan. Que lá era o centro do Pânico, né? Tinha o Pânico na rádio, tem, né? E aí eles falaram pra eu ir pro diretor me ver, o Emílio, conhecer o pessoal. Falei, vou, era uma seleção, aí tinha mais meninas. E foi uma coisa rápida, uma entrevista rápida. Ah, você já fez alguma coisa de TV? Já tem, né, experiência com câmera e tal? Não tenho nenhuma experiência com TV. Mas trabalho com eventos, já sei, né, lidar com fotos e tal. E aí, mais uma vez, eles me falaram, vamos fazer uma participação? Não vou fazer participação. Eles me chamaram várias vezes. Até que um dia ele realmente me chamou. Falou, vem, a gente tá mudando uma menina e a gente vai testar. Ver se você é bem recebida pelo público. Porque como eu já treinava, já era fortinha. Eu era forte pra época. Então, acho que as pessoas olhavam assim, meio estranho. Essa menina, será que vão gostar e tal? Era diferente. Era diferente. Então, eu não sabia se o pessoal ia gostar daquele corpo. Eles acharam, né, que talvez não agradasse muito. E falaram que iam fazer um teste com o público. Eu, tá bom, vou. E aí, fui. Era um piloto. E aí, deu. Deu certo, pelo que eu sei, deu certo, né? Ninguém me falou, olha, foi bom, mas eu continuei lá, então é sinal que deu certo. Você ficou por quanto tempo? Nossa, lá eu fiquei quase 5 anos. E aí depois fui pra Record, pro Legendários. E aí teve o Pânico Delivery, que você fazia, foi o primeiro quadro. Esse era que você ganhava R$200, R$100 depois 200? Sim, foi. No Pânico, eu entrei ganhando R$100
por gravação. Então, assim, tinha o ao vivo, que era todo domingo. E tinha algumas matérias que gravava durante a semana. Então, cada gravação era R$100. Então, a gente não tinha um contrato que garantisse que a gente fosse estar lá, né? Uma coisa de trabalho mesmo. Então, a gente ficou um bom tempo assim, meio soltas, né? Então, no final da minha vida lá, quando eu já estava quase saindo, aí veio o contrato. Depois de quase 5 anos, veio o contrato para todas as meninas. Que aí acho que começou a ser uma coisa mais séria mesmo, o programa cresceu demais, então aí precisou estruturar, né? E aí, logo que eu assinei esse contrato, eu já saí. Então, assim, acabou que nem valeu muito, porque eu já estava indo para a Record. Então, não me beneficiei muito desse contrato. Mas, enfim, depois de muitos anos veio. Por que você saiu? Eu saí porque me tiraram. Desentendimento aí. Me tiraram. Na verdade, nossa, eu amava, né? Amava o programa, amava trabalhar ali, porque dali vinha todo o resto, né? Eu tava entrei numa fase que o programa tava literalmente subindo. Peguei a fase do pico, a melhor de todas. Então, assim, a gente virou grandes nomes, a gente teve uma divulgação imensa. Então, o nosso trabalho vinha daquilo. Então, minhas campanhas publicitárias, meus contratos, vinha tudo dali. Então, era muito importante estar ali para mim, né? Então, eu amava. E eu tive um desentendimento com uma das meninas. E aí, assim, eles inflamavam muito, porque valia a pena pra TV, né? Assim, o povo gosta da confusão, da bagunça, das brigas, das polêmicas. Então, eles inflamavam muito aquilo ali. E aí, eu acho que a gente era tão novas, né? Eu tinha 22 anos, 23. Então, assim, nunca tinha trabalhado com TV. Aí, você pega a pilha, né? E eu acho que eu não soube levar, sabe? Assim, e acabou que ficou um clima chato. E aí, o diretor afastou eu. E uma das meninas, que era a Nicole, ele afastou a gente e falou: ó, vai ficar as duas aí descansando na geladeira até apaziguar isso. E ele não me falou uma data. Ó, você volta tal dia. E ficou enrolando. Acho que ele me deixou fora do ar uns 3 meses. E assim, sem me falar, ó, volta, não volta. Eles nunca me deram certeza. E eu, preocupada, que precisava trabalhar e precisava manter a minha imagem, né? E fui chamada para Record, para o Legendários. Então, eu falei, eu vou porque eu não tenho nada garantido. Não sei se eles vão me chamar, né? E fui. Então, peguei, né? Já parti de um para outro. Já emendei aí no Legendários. E continuei mais 5 anos, 6 anos, acho, no Legendários. No Legendário, você foi repórter? Isso, foi. Você não era assistente lá? No Legendário já tinha mais espaço, porque o Mion era o apresentador, né? Então, assim, ele precisava de alguém para interagir com ele, né? E gravar matérias e tal. Então, ali, como só tinha eu de mulher, eu tive um espaço muito maior, né? Então, a proposta também, quando eu fui para lá, era não estar só ligada à sensualidade. Sempre, lógico, eu usava roupas bem curtinhas, mostrava o corpo como eu mostro até hoje, não tenho nenhum problema, né? Malho para isso. Então, sempre com essa questão aí do corpo, mas eu podia fazer matérias mais legais. Então, eu viajava pelo mundo todo, então era muita aventura, muita coisa radical, e isso era bem legal. Então, era uma vibe diferente do Pânico. O Pânico, a gente tinha mais loucuras, mais umas coisas bem, assim, né, freak, sim. Tipo, Topava nossa. tudo? Você topava tudo? Ai, tinha que topar, né? Nossa, hoje tem coisas que eu vejo, porque eu tenho não sei o que acontece com a minha memória que eu não lembro de tanta coisa. Acho que é muita coisa que eu fiz, eu não lembro. Então, às vezes alguém me manda assim, nossa, olha essa gravação. Eu falo, gente, eu fiz isso. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu não lembrava. Então, assim, era muita loucura mesmo. E aí, no Legendários, já era uma outra vibe. Era uma vibe de aventura. Então, eu gravava com animais selvagens. Eu gravava em lugares super maravilhosos do mundo, sabe? Picos e, enfim, precipícios. Coisas lindas no mundo, assim, eu vi, sabe? Então, era um outro estilo. E aí, eu tinha bastante espaço, porque eu fui como uma repórter mesmo, né? Então,
interagia muito com ele no palco. Então, ficava como se fosse uma apresentadora parceira ali, né, dele. Que você ajudava ele ali. Isso, é. Uhum. E aí, em 2018, você foi pra Band. Eu fui, mas foi uma passada muito Foi rápida. muito rápido, né? Foi. Olha que interessante, né? O Legendários, ele acabou, o programa saiu da grade e a gente finalizou ele, assim, foi bem triste, porque todo mundo gostava muito, muito de fazer o programa, Você né? gostava muito de fazer, né? Sim, gostava. Ali eu tinha um espaço muito grande, então… Por mais que eu tenha nascido no Pânico, né? Foi o programa que fez meu nome. O Legendários me levou para um outro nível. Um nível das pessoas me conhecerem mais. Como eu era como apresentadora mesmo. Mostrando que eu falo inglês. E entrevistei pessoas importantes. Eu entrevistei Arnold Schwarzenegger. Eu entrevistei pessoas grandes, assim. Eu encontrei Kim Kardashian. Então, eu fiz coisas muito legais, sabe? E aí, o pessoal pôde ver um outro lado meu. E aí, quando acabou, foi bem triste, porque a gente gostava muito, assim, de fazer o programa. Mas saiu da grade, né? Ele encerrou. E nesse momento, eu fui chamada para um programa completamente diferente, assim, da minha vibe. Que era o programa do Milton Neves, de futebol. Só que eles queriam colocar também outras propostas de esportes. Então, tinha todo tipo de esporte e também falava bastante de musculação, fitness. Então, a gente chegou a levar atletas, competidores de fisiculturismo. Então, tinha essa parte bem legal do programa. Mas eu não me senti muito por dentro, porque o programa ele era 90% futebol. E eu não entendo nada. Nada. Então, eu falei, gente, eu acho que eu fico muito desconectada, eu não entendo do assunto. Distante ali. Distante, Mas foi pouquíssimo tempo, foi 3 meses. Mas foi muito legal, porque eu conheci o Milton Neves, que eu não conhecia pessoalmente, trabalhei com ele. E assim, pude ver como ele é querido, o quanto ele é um ótimo apresentador, gente boa, super generoso. Então foi uma passagem rápida, mas que ficou para a memória como uma experiência muito legal. E teve também no Canal I. Teve o Canal I. Então, o Canal I, eu fiz eu criei esse projeto, eu que criei, né? Foi o Juju Bootcamp, que era um programa, assim, de só mulheres, né? Fazendo desafios mais ou menos baseados nas coisas que eu fiz antigamente. Era uma coisa bem exército, assim, sabe? Foi o primeiro programa, reality, assim, de desafios só de mulheres no mundo, assim. Foi o primeiro. Legal. E foi super bem, teve 2 temporadas. E aí chegou a pandemia, e aí parou tudo. Porque não tinha como gravar, né? E assim, era uma produção da Universal. Tipo, era uma coisa muito grande, assim. Os protocolos super regrados. Então, ficou muito difícil fazer, não tinha como fazer. Por conta dessa pandemia, né? A gente parou. E aí, para retomar depois, eu acho que deu uma esfriada, sabe? Eu comecei com outros projetos, que aí eu já não tinha tempo para parar para esse, porque me levava pelo menos 3 meses do ano. Então, eu ficava confinada junto com o pessoal, então parava muito toda a minha vida. E eu sou assim, igual um povo, eu tenho vários negócios e vários trabalhos, então eu não tinha como dar conta de tudo. Então a gente finalizou, mas é uma coisa que tá sempre ali, de vez em quando eu converso com o pessoal. Você tem vontade de voltar? Tenho. Eu já retomei a conversa com o pessoal umas 3 vezes. Gente, vamos fazer uma reunião pra gente retomar? E aí entra outra coisa, e aí a gente esquece, e aí depois dá uma esquentadinha, mas não descarto. Quem sabe a gente volta. Eu tenho vontade de levar pra alguma coisa maior, sabe? Tipo de stream bem grande, que as pessoas tenham mais acesso. Então… Não tá finalizado 100%. Sente falta da TV? Sinto, mas aí quando eu vou lá, eu vejo que eu não sinto. Mas eu vou te explicar. Eu sinto falta da TV, de estar nas telas, né? Apresentando, participando. Mas hoje eu vejo como a TV limita a nossa vida pessoal. É um compromisso muito… ela não te permite ter a liberdade que trabalhar na internet permite. Então, as pessoas que trabalham muitos anos na TV, eu admiro, porque é um comprometimento
absurdo. A pessoa não tem como fazer uma viagem, não tem como… eu vejo, assim, apresentadores que estão todos os dias ao vivo. Tipo, nossa, sabe? Ana Maria Braga tá lá todo dia. A mulher, como que ela vive, Segunda sabe? a sexta. E continuar tendo assunto e ter sempre… Eu admiro muito. Mas eu vivi essa fase que não era diária, né? Claro, mas eram muitas gravações. Então, toda a minha vida era baseada nos horários da TV. Não tinha uma rotina certa, porque do nada acontece uma gravação. Então, essa incerteza, eu só fui perceber quando eu saí completamente. Então, eu achava, nossa, como é que eu vou fazer agora sem a TV? Só que aí, junto já veio a internet. Eu já tinha redes sociais fortes. Então, aí junto… eu já consegui elevar bastante as minhas redes sociais. E aí, eu meio que transformei aquilo na minha TV. Então, eu comecei a perceber, poxa, é tão mais simples, né? Eu consigo estar em qualquer lugar. Então, hoje eu não voltaria com um compromisso fixo de TV. Eu gosto de ir lá passear. Então, eu gravo um programa, vou ali na SBT, vou ali na Record, vou na Rede TV, vou indo e fazendo os meus biquinhos, que é bem legal para matar a saudade. Você iria pra algum reality? Ou você já Não. foi pra algum? Jamais. Não iria, de jeito nenhum. Não participei de nenhum. Acho que eu fui a única que não participou. Sabe por quê? Por quê? Alguns motivos. Primeiro, porque a minha rotina de treino e dieta é sagrada. Eu não abro mão por nada, por nada. Por quê? É isso que mantém a minha sanidade mental. Então, eu comendo da forma que eu quero, né, minha dieta, tendo o meu horário de treino, todo o meu dia flui tranquilamente, eu trabalho, eu vivo bem. Se eu não fizer, tudo desmorona, tudo. Então, assim, eu não consigo fazer nada se eu não tiver minha rotina é como se fosse um atleta. Então, não ter isso me deixaria completamente louca, fora de mim. Eu não me vejo assim, porque eu treino desde os 16 anos. Eu tenho 22 anos de treino aí. De treino e dieta. Então, eu não lembro da minha vida sem ser assim. Então, eu não conseguiria, porque eu sei que eu não vou conseguir isso num reality, né? Não tem como eu chegar lá e falar, gente, agora eu vou fazer meu treino, eu não vou fazer outra coisa. Eu tenho que comer a minha dieta. O que você come? Eu como… as pessoas acham que a gente tem, né? Frango e batata doce, ovo. É frango. Eu como batata inglesa, eu como arroz. Eu não como batata doce porque eu tenho intolerância. Não consigo. De tanto comer, Sério? não consigo. Então, muitas intolerâncias eu adquiri com o passar do ano. Caramba. Arroz branco, que eu sempre gostei, não posso mais. Agora só tô no arroz integral, porque também tenho intolerância. Tenho intolerância a diversas coisas, tudo. Porque assim, como ao longo dos anos eu fui restringindo por conta de ter que comer sempre a mesma coisa, aí meu corpo não aceita mais nada. Então, assim, eu fico testando o que me faz mal, o que não me faz. Então, atualmente eu como só frango, carne vermelha como, batata inglesa ou arroz integral. E os ovos da vida, né? Quantos? Eu não tenho uma quantidade, assim, Específica. É bastante. Eu acho que deve dar uns… É que eu como mais claras, né? E as claras eu faço panqueca, eu faço crepioca. Entendi. Então, ovo puro não como. Então, esse negócio do ovo puro é a Gra que consegue manter ali, a Graciane consegue manter os ovos cozidos ali, porque ela é de outro mundo, assim. Mas eu mantenho assim. Então, eu não conseguiria por conta disso. E também porque… ao longo dos anos, eu fui me entendendo. E apesar de que eu sempre trabalhei com o público, eu sempre precisei estar rodeada de muitas pessoas, atender as pessoas. Eu atendo, sou super acessível. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas… eu posso estar muito mal, mas eu sempre vou atender quem estiver ali. Esse é o meu jeito. Mas eu não consigo conviver na minha vida pessoal com muita gente. É diferente, então? Então, a minha vida, eu como pessoa pública, sou uma coisa. Eu, na vida pessoal, sou outra pessoa. Na minha vida pública, eu vou em eventos superlotados, multidões. Tô ali, atendo, nossa, horas de filas. Às vezes, que tem eventos que, né, as pessoas fazem fila, tira foto. Carnaval, que é aquela muvuca, que é aquela coisa… Mas na minha vida, para conviver pessoalmente, eu adoro ficar sozinha completamente. A única pessoa que eu tolero
e amo estar junto, que é meu marido, só. Eu, meu marido, meus cachorros, só. Eu não consigo conviver com ninguém por muito tempo, assim, tipo… Por quê, você acha? Você criou um certo… Eu acho que tem a ver com a vida pública. O excesso de muita gente em cima, Entendi. sabe? É muita loucura. A minha fase do Pânico, de legendários, de TV… foi muita… A gente estava sempre no meio de multidões e multidões. Então, ia gravar num jogo de futebol, aquele estádio lotado. Ia para um evento de fitness, era aquela multidão. Então, eu vivi uma época que eu não conseguia andar se não tivesse com um monte de seguranças. Então, eu peguei uma fase que eu fui muito, muito famosa. Hoje a internet deixou tudo muito acessível, então as pessoas não passam mais por isso, assim. Acho que a única pessoa que deve passar é Neymar, Virgínia, né? Pessoas muito Juju grandes. Salimene, tá brincando? Às vezes tem, né? Às vezes eu chego em eventos e tem aquela muvuquinha, mas hoje é mais fácil ter acesso ao artista, né? Você consegue ver ali o que ele tá fazendo, a vida dele. Então não gera mais aquele suspense. Antigamente isso não existia, então você só via o artista quando ligava a TV por, meia horinha, 1 hora, e você não sabia realmente nada. Então, ficava aquela coisa de querer saber como é. Então, quando as pessoas encontravam a gente, era um auê. Parecia que era o Michael Jackson chegando, sabe? Eu já cheguei a estar em eventos que a cidade se preparava para receber. Era uma coisa gigantesca. Então, eu acho que toda essa convivência com muita gente foi me deixando meio com trauma, assim, tipo, sabe? uma fobia social. Uma fobia, E aí eu fui fechando meu ciclo cada vez mais. E aí hoje não tem ninguém. Tem meu marido, os cachorros, tá tudo ótimo. E me fala uma coisa, tem podcast? Isso. O Podshape. Como que foi criado? Por que esse nome? Então, olha que legal. O Podshape, eu e meu marido, a gente apresenta lá na academia, dentro da Iron, né, aqui de Alphaville. Que você é sócia. Isso, eu e ele, nós somos sócios lá da Iron. E a gente, assim, criou por acaso. Porque como é dentro da academia, né? Shape, Podshape, né? Só que o interessante é que lá a gente recebe todos os tipos de pessoas. Então, não precisa ter shape pra ir lá. Não é só pessoa sarada, não é só… Então, assim, vai atleta, vai… pessoas de investigação criminal, que eu adoro. Eu recebo tarólogos, assuntos femininos, tem tudo. Então, é um Podshape, mas é um shape total. Já passou perrengue lá? Eu já passei perrengue de, tipo assim, o convidado até fala, só que você não consegue tirar alguma coisa muito… mais profunda. A pessoa foge das perguntas, dá sabe? Um contorno, assim. Dá um contorno, aí você fica, tá, mas aí não falo nada, poxa, né? Mas aí eu, como tenho bastante tempo de TV e tal, eu vou enrolando, né? A gente enrola. Mas é aquele famoso de, tipo, não render muito, sabe? Sim. Acontece. É difícil fazer render, né? Muito. As pessoas não imaginam, mas é muito difícil. Não, a pessoa tem que já chegar… É legal quando a pessoa… né, tá querendo conversar, Sim. tá desenvolvendo, é uma troca, né? É uma troca, total. Senão fica né? É um monólogo, aí o apresentador fica, né, tipo, desenvolve, traga alguma coisa pra mim. Mas vai ter, viu? Sempre vai ter. Sempre vai ter, né? E a experiência da TV meio que te levou a fazer também podcast, né? Sim. Tipo, você já tem ali um… Sim, é isso, né? A TV, a gente aprende a conduzir, aprende a preencher esses espaços, né? Eu tenho uma coisa assim que veio muito da TV, que é aquele não deixar o branco, né? Aquele silêncio, tipo, né? Então, né? Eu tô criando isso, Você tá criando? Sim. Então, aí é isso, porque às vezes a pessoa não fala. Fala nada. Aí você tem que, né? Então, olha, né? E tem que pensar rápido. Sim. Então, aí é uma coisa que você vai treinando, vai, né? E, então, é uma experiência maravilhosa a TV. Muito. Porque ela te prepara pra tudo. Pra internet, Improviso, improviso. E tem muita gente que quer fazer internet, quer ser… influencer ou apresentar coisas na internet e tem muita dificuldade. Então, eu nunca tive, porque eu já tinha a desenvoltura da TV. Então, isso me ajudou muito, né? Então, tem pessoas que sofrem. Poxa, eu tenho vergonha de colocar minha cara lá no Instagram. E hoje todo mundo precisa de internet, né? Sim. Então,
essa experiência me ajudou a já chegar ali pronta, né? Sim. Só mudou a câmera. E o lugar, O né? lugar, que pode ser em qualquer lugar. Como que você lida com a pressão estética que você sofre sendo figura pública? Você deve sofrer muito. Então, mas Desde eu vou, nova. vou te falar, assim… eu não me incomodo porque… eu acho que a pressão é mais minha do que das pessoas. Eu sou muito perfeccionista comigo, assim, exigente comigo. Mas não é eu não vejo como uma forma negativa, eu não tenho nenhum distúrbio alimentar, nada desse tipo. Mas eu acho que, como eu sempre tive objetivos, assim, muito claros de o que eu queria me tornar e tal… eu tenho uma mentalidade bem parecida com a do meu marido, que ele é atleta, fisiculturista. Então, a gente tem uma mentalidade de, assim, não aceitar não estar o melhor, sabe? Só que, se fosse uma pressão que me fizesse mal, eu jamais conseguiria manter tantos anos. Então, para mim, é o contrário. Se eu não fizer isso, aí eu ficaria mal. Então… me alimentar corretamente, fazer o meu treino, tudo, manter o meu corpo como eu gosto, é saudável para mim. Então, o contrário não seria. Então, a pressão é mais minha mesmo, sabe? Eu sofro… não é sofrer, né? Mas eu vejo comentários mais assim, em fase de carnaval… que o pessoal gosta de falar… ai, desculpa. Imagina. O pessoal gosta de falar… ai, tá… quando a gente fica mais musculosa, mais seca… ai, agora tá igual homem. Tá parecendo homem. E você faz o quê? Bloque? Eu bloqueio, não respondo, não tô nem aí. Se incomodar muito, eu bloqueio. Senão eu deixo lá, porque eu acho ótimo que as pessoas briguem. Entendeu? Dá engajamento pro post. Adoro! Por favor, briguem nos meus posts. Adoro isso. Eu adoro, eu amo. Porque quando dá essas brigas… engaja muito. Então, o vídeo vai para vários lugares. Então, as pessoas às vezes ficam… porque tá xingando ali, tá não sei o quê. Então, tem gente que fala mal, aí vai a galera defendendo. Eu só respondo quem defende. Então, eu aprendi isso ao longo dos anos. Antigamente, lá atrás, eu xingava todo mundo. Você xingava todo mundo? Xingava, já xinguei muito, falava palavrão. Direto o povo printava e aí soltava. Então, aí eu falei, gente… aí fui aprendendo, né? Fui ficando mais evoluída espiritualmente. Parei, não respondo. Muito difícil. Outro dia até o meu assessor respondeu um comentário lá, porque ele não se aguenta. Ah, ele não se segura? Ele não se segura. Aí eu vi que ele respondeu uma mulher lá… tipo assim, deu uma cutucada, eu falei… fui lá e apaguei. Porque eu não faço mais isso. E eu falo pra ele, menino, não faça isso. Eu não aguento, eu não poderia ser famoso. Aí eu falo, deixa pra lá, deixa. E aí, quando tem publicação dos Instagrams, né, de que soltam fofocas, alguma coisa, o povo tá lá falando, ele vai. Aí ele comenta, aí ele não sei o quê. Eu falo, pra que isso? Então, eu evoluí. Respondo as pessoas, agradeço quem tá lá falando bem. Mas adoro, por favor, briguem bastante nos meus posts. Falem bastante. No carnaval, por favor, fale mal do meu corpo, vai ser ótimo, porque vai ter gente me defendendo horrores. Então, essa coisa da estética é pra me agradar. Então, eu tô sempre da forma que eu gosto de olhar no espelho. Então, se as pessoas não gostarem, não tem problema. Eu gosto, tá tudo certo. No carnaval, como que é? Tem mudança, assim, de corpo? Como que funciona isso? É uma dieta mais regrada? Tem, mas também não é exigência de ninguém. É minha, né? É meu gosto. Então, eu vivo uma vida como um atleta, né? Então, a gente gosta do estilo de corpo que tem menos gordura, que tem mais músculos marcados. Então, nessa fase do carnaval, é a fase que eu gosto de perder mais gordura e tá bem… com os músculos bem evidentes. Então, aparenta estar maior e aparenta um pouco mais masculino por ter músculos, né? O músculo é uma coisa muito associada ao homem. Mas a visão de quem treina, não, né? A gente acha bonito, a gente admira, gosta. Então, geralmente, nessa fase, eu tô mais, mais seca. Então, os músculos marcam bastante. E aí, muita gente gosta. E aí, tem alguns ali que não gostam e falam que tá ficando homem. Aí, quando a pessoa fala, nossa, tá parecendo homem, eu falo, então agora tá bom. Agora eu tô chegando onde eu quero chegar.
porque eu sou muito bem resolvida com isso. Eu sei que eu não pareço homem. Então não adianta, pode vir falar, nossa, tá igual um homem. Não tô, eu sou super feminina. Eu tenho acompanhamento médico, que faz toda a minha modulação hormonal. Eu sei o que eu tomo, eu sei o que eu faço. Então, eu acho que eu sei que meu rosto não é masculino, eu sei que eu não sou masculina. Se fosse, tudo bem, mas eu não sou. Então, pode falar à vontade, que eu sou muito bem resolvida com isso. E uma história marcante no carnaval? Nossa. 15 anos não é possível que você não tenha nenhuma. Deve ter Eu mais. vou te falar, no carnaval, tudo sempre deu muito certo pra mim. Muito, porque eu Que sou bom. tão responsável com tudo, sabe? E a equipe que trabalha comigo, eu escolho pessoas realmente muito boas. Porque pra fazer roupa de carnaval, sandália de carnaval, mexer com toda a logística de carnaval, tem que ser pessoas especializadas no carnaval. Se você pegar um estilista que não faz roupa de carnaval, ele simplesmente faz roupas bonitas, ele vai montar uma roupa pra você que a hora que você sambar, ela vai quebrar inteira. Então a gente já viu isso milhões de vezes. Meu Deus. Milhões. Eu, com 15 anos de avenida, nunca caiu uma peça de nenhuma fantasia minha. Nunca. Nem em cima nem embaixo. Nada, nada. E eu já usei tapa-sexo milhões de vezes, que é só um ferrinho assim, que não é preso em nada, ele é encaixado no corpo. Eu sei que ele não vai cair. Não vai cair. Você não tem medo? Não, não vai cair. Os que caem é porque a pessoa quis que caísse. Não vai cair, não tem como. Então é tudo super bem feito. Então, eu nunca passei por nada disso, porque tudo meu é feito de acordo com as pessoas ali, com o que tem que ser feito. O piso da avenida é um piso escorregadio, a sua sandália tem que ser própria para isso. Não adianta você pegar a sandália ali na loja, que a sandália é linda, que você vai cair no primeiro passo que você der. A sua fantasia vai quebrar, então a pessoa tem que saber a estrutura, o balanço. Então, assim, o cabelo ele tem que ser de um jeito que você vai usar aplique. Eu uso um monte de aplique. O meu cabelo nunca é o meu cabelo na avenida. Eu sempre prendo inteiro e é só peruca e tal. Por quê? Vai destruir meu cabelo. Vai puxar, vai amarrar. Então, tem que amarrar da forma certa. Senão, a primeira vez que eu abaixar a cabeça, vai cair a cabeça inteira. Então, é uma equipe gigantesca por trás que sabe o que está fazendo. Então, eu nunca passei nenhum problema. Em 15 anos, se Deus quiser, os orixás sempre vão me proteger. Jamais vai ter nenhum problema. Machuca? Machuca. Muito? Dependendo da fantasia, sim. Então, ao longo dos anos, eu fui conhecendo, né? Eu comecei usando fantasias lá atrás, né? Quando eu entrei no carnaval, fantasias pesadíssimas, de ferro mesmo. Então, Ferro. assim, estruturas de ferro. Então, é muito pesado, rasga, arranha, machuca. E aí, fui aprimorando, tirando os materiais, escolhendo o que fosse mais leve. Então, de vários anos pra cá, meus materiais são muito levinhos. Nunca, não chega a machucar mais, mas uma coisa ou outra sempre raspa, sempre, né, deixa, a gente fala marcas de carnaval. Na verdade, a única coisa que eu sofro é o pé. O pé sempre tá rasgado, o pé sempre tá com bolhas. Por conta do salto e do samba junto. O sapato é uma coisa que você nunca sabe onde ele vai pegar, né? Então, por exemplo, eu mando fazer uma bota, uma sandália pro dia do desfile. Eu não usei ela antes, eu não sei como é. Então, ela vai me machucar em algum lugar ali, eu só vou saber no final. Mas eu penso, é 1 hora, né? 1 hora e pouco ali. Na hora que terminar, a gente já bota o chinelo, já bota os curativos, tá tudo certo. Então, na hora não vai nem sentir. Na hora você não sente, né? Entrando Não. assim na avenida, uma adrenalina muito não, grande. Não sente nada. Ali não sente dor, não sente nada. E se tiver, vai com dor, vai do jeito que tiver. Se tiver chovendo? Ah, já peguei chuva. Já pegou chuva? Já peguei dilúvios, assim, tipo, coisas bizarras. A pior parte da chuva é a água escorrer no olho. Porque escorre com a maquiagem e com o suor e arde como se estivesse botando fogo dentro do seu olho. Então você não consegue abrir o olho. Nossa, é verdade. Não consegue abrir. Então eu já cheguei a desfilar com o olho assim, sem conseguir abrir. E ardendo, e aí fica vermelho igual fogo. Então, assim, a chuva é um desastre. Eu não sei por que eles não fecham aquele sambódromo. Porque, meu Deus, bota uma cobertura lá, pelo amor de Deus. Povo da política, bota uma cobertura naquele lugar, nem que seja muito alta. Vai salvar as escolas, salvar as alegorias, enfim. E você treina todos os dias, certo? Todo dia.
Eu sempre treinei todos os dias, mas aí descansava uma vez na semana. Eu, de um tempo pra cá, eu treino só 4 vezes na semana. Mas o que te motiva a manter esse? O espelho. Ah, meu amor. O espelho. É olhar no espelho. Não tem motivação melhor do que essa. Não tem. É olhar ali e ver o que eu quero. Entendi. Do jeito que eu gosto. Que, claro, não é o que outras pessoas gostam. Não é todo mundo que gosta. Mas o meu gosto é esse. Então, eu gosto de um corpo forte, musculoso, marcado, menos gordura. Então, eu faço de acordo com o que eu tô vendo no espelho. Se eu achar que eu tô em fases muito grandona, eu vou dar uma diminuidinha. Eu vejo pela roupa também. As roupas, se tá muito apertada, se tá meio solta. E aí, fase de carnaval, que eu gosto de estar mais forte. Então, agora é uma fase que eu tô comendo mais, treinando mais pesado, pra ganhar um pouquinho de massa muscular. Mas tudo é o espelho. Se você me perguntar, você tem quanto por cento de gordura? Não faço ideia. Você não sabe? Não faço, não sei. E não quer saber também? Não, porque pra gente não muda isso, sabe? Isso é uma coisa que os médicos, assim, né? Não, me cancelem, pelo amor de Deus. Mas isso é uma coisa que enche os olhos de pessoas que não têm muita informação, que começaram agora. Então, às vezes você vai lá, faz uma consulta, aí a pessoa fala, te mostra um papel com, você tinha isso, você perdeu tantos por cento. Que bom! Mas você tá vendo isso? Entendi. Então, assim, o que importa é ver, sabe? Claro, saúde em primeiro lugar, mas eu digo assim, em números de porcentagem de músculo, de gordura, de não sei o quê, número não faz diferença. E atletas de fisiculturistas, como meu marido, que é campeão, atleta, ele também não faz a menor ideia. Não tira medida, a gente não sabe medida, de nada. Gente, é muito diferente, entendi. Nada. Então, assim, a gente só quer ver ali, ó, é a visão. Muitas vezes a gente tira foto. Uma foto numa semana, na outra semana, para ir vendo, assim, visualmente as mudanças, principalmente atleta. Atleta, eles fazem… Eles verificam isso todos os dias, quando está em fase de competição. Às vezes, por exemplo, na última semana, ele tem o coach dele, né? Ele é americano, então eles se falam pelo celular. Aí, nos últimos dias, ele manda o check, né, pro coach dele 2 vezes no dia. Quando é 2 dias antes, 3 dias antes… É de hora, quase praticamente de hora em hora. É assim, tá em qual lugar, ele precisa me ver. Precisa me ver. Aí onde ele tá, tem que pegar a luz, tirar a roupa, fazer a pose e mostrar. Porque a mudança é de hora em hora. Do corpo deles, entendeu? Então, assim… E eu tenho muito esse olhar também. Tanto que eu ajudo ele também. Então… por exemplo, um dia antes, que é o dia que eles precisam comer certas coisas. Aí ele come, aí passa um tempo… E aí ele vai na minha frente e eu olho. E ele quer que eu fale o que eu acho. Aí eu falo, preciso mais isso, aquilo. Acho que dá pra tirar um pouquinho mais de água. Acho que dá pra… Então, assim, é uma coisa… Aí, tá muito grande. Eu falo, já tá bom. Tipo, tá bem cheio, tá bem legal, tá bem denso. Agora vamos tirar água e tal, não sei o quê. Então, é de hora em hora. Tem que tirar água? Tira água. E aí, toma o quê? Na verdade, eles não tiram, eles não deixam de beber tem um tanto limite. assim. Tem um limite, tem uma quantidade. Então, antes, eles bebem muito, nos outros dias, bebem muito. Quando tá chegando perto, 2 dias, por aí já diminui. Um dia antes também diminui bastante. E no próprio dia, diminui praticamente para nada. Depende de como ele está visualmente. Então, é isso, é tudo pelo visual. Entendi. E aí, a forma que o coach achar, né, que dá pra tomar mais um pouquinho ou não toma. Então, são assim, é uma química. Ping-pong final, bora? Opa, deixa eu beber uma aguinha. Fica à vontade. Tá. Um momento que te marcou pra sempre. Eu vou falar de uma forma… Mais um lado, assim, financeiro. Porque eu tive muitos sonhos materiais, né? Quando eu consegui comprar o carro que eram os meus sonhos. Que jamais na vida eu imaginaria que ia chegar, né? E conseguir isso, assim. Então, é uma coisa que me marcou por eu ter conquistado esse sonho. Um desafio que te fez crescer. Ter ficado sozinha.
passado por uma depressão e ter ficado, assim, sozinha completamente, assim, de mudar de cidade, mudar de ciclo de amizade, de casa. Quando foi isso? Foi quando eu mudei pra Alphaville. Foi quando você Há mudou 8 anos atrás, Eu vim pra cá sozinha, sem ninguém. Então, assim, não tinha como manter as amizades, manter os lugares que eu frequentava, tudo. E eu fiquei completamente sozinha. Minha mãe morava lá também, meus pais, então tudo de São Paulo. E eu fiquei aqui sozinha. Porque o plano era ter vindo com um relacionamento e o relacionamento finalizou. Então eu vim sozinha. Aí aquilo me deixou completamente sozinha. E aí eu imaginei, nossa, o que eu vou fazer agora? Volto, tal, não sei o quê. E eu não quis voltar. Eu quis ficar. Só que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ter ficado sozinha foi a melhor coisa. Por quê? Porque foi um rompimento de ciclo que fez toda a diferença no resto da minha vida. Então, tinha que ter acontecido isso. Porque eu seria uma pessoa extremamente triste se eu não tivesse onde eu estou hoje. Então, todos os dias, praticamente, eu penso… Nossa, como Deus, os orixás, que eu sou candomblé… Como eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque que medo que eu tenho de não ter… Sabe? Você fala, nossa, que medo daquilo não ter acontecido. Né? Como eu seria triste se eu tivesse na minha vida antiga. E como eu sou feliz vivendo esse novo ciclo. Hoje. Juliana, em uma palavra. Em uma palavra. Difícil, né? É difícil. Eu sei a ideia. Tá, vou achar uma palavra. Em uma palavra… Coragem. 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 Como você define sua jornada, pra encerrar? É pros fortes. É pros fortes, viu? Porque muita gente, assim, a maioria das pessoas não me conhece, né, pessoalmente. Conhece aquilo que a TV mostrou, que a gente mostra na internet. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre uso, assim, com as pessoas pessoais, mais, né, próximas, né, amigos pessoais. Gente, é muito difícil ser eu. Mas é muito difícil. Dá um trabalho, mas dá um trabalho. Porque as pessoas só sabem aquilo que elas veem de bom. Então, imagina, ela só treina, ela não faz nada da vida, ela tá na academia, ela tá super curtindo. Imagina, tudo é fácil porque tem dinheiro. Mas, né, eu vim de lá de baixo, eu pagava R$20 na academia pra treinar com 15 anos, né? Então, assim, falando da parte financeira, eu vim de lá de baixo mesmo. Então… todo o resto a minha vida, assim, ela é toda organizada porque o meu trabalho depende da minha imagem, depende do meu corpo. Então, uma coisa liga a outra, né? Eu trabalho com fitness, eu tenho contrato de suplementos, eu tenho uma imagem ligada à academia e tal, não sei o quê. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer minha dieta, eu tenho que pensar nas publicações, Então, eu não tenho nenhum momento do meu dia que eu tô parada, tranquila. Eu só tô parada quando eu vou deitar. E ainda assim, eu tô pensando no que eu vou fazer amanhã. Então, assim, não é fácil. Não é nada fácil ser eu. Mas eu sou muito feliz, sendo eu. Não seria feliz jamais de outra forma. A gente gosta da loucura. Até meu empresário falou uns dias atrás aí… Porque ele, de vez em quando, ele tenta tirar umas coisas pra eu poder descansar. E aí, quando ele vê, eu coloquei mais um monte. Aí ele fala, olha, ele mandou pra mim… Eu cheguei à conclusão que você gosta disso. Você gosta de viver desse jeito. Eu não vou fazer mais nada pra você. Eu vou deixar você se matar o dia inteiro de trabalhar. E marcar 10 compromissos. Eu não vou fazer… Eu falo, eu reclamo, aí eu surto. Aí, no final de ano, às vezes eu choro, porque eu tô cansada. Eu não aguento mais. Aí, se eu ficar 2 dias parada, eu já também fico louca. Então é isso, não é fácil, mas a gente dá conta. Ju, gostaria muito de agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi demais. Conhecer um pouco mais da sua história, saber um pouco mais da Juliana e não da Juju. Exatamente. Foi incrível. Olha, ela conseguiu falar uma coisa que poucas pessoas percebem. Gostei disso. É diferente. Gente, adorei. Tem gente que acha que eu sou só a Juju, não, você entendeu? Eu sou a Juliana também. Amei. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Obrigada mais uma vez. Obrigadão, Té. Obrigada. Beijo, Um beijo, gente. Até o próximo.